Olá, bom dia. Vocês me veem bem e enxergam bem também? Estão percebendo a imagem tá boa e o áudio também? Vocês me escutam bem e me veem bem? Por gentileza, me deem um retorno. Olá, bom dia. Vocês me escutam bem? Me veem bem? Sim. Gente, bom dia mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Aqui é o Narrativas Cardinais, que é um projeto afetivo, político, que surge agora nesse momento de quarentena, que tem o intuito de dialogar com mulheres que são artistas da cena e com mulheres que pensam o mundo pela perspectiva do mulherismo. Ontem a gente fez uma live com a Rita Cidade, que é uma atriz, professora daqui do Cariri, e deu certo salvar a dela. Em seguida fiz uma com a Letícia Pessiles, que é uma artista que nasceu no Rio de Janeiro, que tem uma experiência com o audiovisual, com o teatro, com a música, né? E isso tudo também misturado. E aí a gente não conseguiu salvar a live. E quando eu falei pra ela, ela que propôs, na verdade, fazer outra live. Eu tinha até pensado em fazer um vídeo para colocar no IGTV, mas ela acabou propondo fazer outra live e eu achei muito generoso da parte dela. Então, para quem está seguindo, né, esse programa, digamos assim, esses encontros, esse é o motivo da live estar ocorrendo agora novamente. É porque a gente não conseguiu salvar. Eu vou ler para vocês um pouco sobre o resumo da ideia. Cardinal é a numeração exata que existe para além das subdivisões da quantidade dos elementos constituintes de um conjunto. Cardinal ou cardeal é também a identificação de um pássaro vermelho do norte, uma ave passeriforme da família Cardinale. No Brasil, essas aves denominadas cardeais, como o cardeal do topete vermelho e o cardeal do norte, conhecido como galo campina. E o cardeal do nordeste, conhecido como galo campina, pertencem à família dos fragilídeos. Fragilídeos são aves passeriformes que se alimentam precisamente de semente. Semente é o óvulo maduro e já fecundado das plantas que podem alimentar, envenenar e renascer. Essa junção de significados está na estrutura da obra, assim como nas poéticas das artistas que passaram por aqui e das que também estão fazendo arte nesse Brasil, nesse mundo, que grita em nome das várias mulheres, buscando reivindicar nosso direito e a liberdade que é necessária para cada sujeito, independente do sexo biológico. Bom dia mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Fixar que esse projeto ele surge agora nesse período de isolamento, ele surge através de um monólogo que eu faço que se chama Cardinal, e por isso que eu chamo esse projeto de Narrativas Cardinais, para pensar essas várias cardinais, o que elas têm a falar a partir da trajetória delas e pensando também esse mundo em que a gente está inserido, com todas as relações que a gente dialoga no dia a dia. E aí, Cardinal é um monólogo que surge em 2000, que estreia em 2017, que tem como questão discutir a mercantilização de tudo que soa feminino. E também traz em questão essas vozes afeminadas que são consideradas loucas, desvairadas, desnecessárias diante desse mundo quadrado, quando na verdade são vozes que carregam muita lucidez. E aí eu meio que penso essa perspectiva juntamente com o restante das pessoas que fazem parte da obra, né?
Hoje a gente vai se encontrar, né, com a Letícia Pecílis. Eu já justifiquei o motivo de realmente a gente estar retornando à live. Vamos passar por muitas questões que a gente passou ontem. E eu quero dizer que Letícia Pecílis, né, ela é atriz, cantora e compositora. Deu início à sua trajetória no teatro de rua, na zona norte do Rio de Janeiro, sempre misturando teatro e música em seus trabalhos autorais. Foi vocalista e compositora na banda Manacá, onde explorou o material colhido em sua pesquisa sobre o movimento sebastiana da Pedra do Reino. A Manacá teve seu disco lançado em 2009 pelo EMI. Posteriormente lançou um projeto solo independente, As Cartas de Amor e Saudade, que inclui um livro diário de textos e ilustrações e um novo álbum musical. Ainda como atriz, atuou em novelas, filmes, séries e musicais. Interpretou a protagonista Miriam de Amor Eterno Amor, Anitta de Além do Tempo, além da emblemática Capitu de Machado de Assis, na minissérie de mesmo nome, entre tantos outros personagens. Atualmente está lançando seu segundo disco solo, O Baile das Andorinhas, com composições inspiradas na participação das mulheres do cangaço. É isso, agora eu vou convidá-la. Bom dia mais uma vez ao pessoal que está chegando. Bom dia mais uma vez a vocês que estão chegando. Opa! Olá! Olá, tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Bom dia! Te agradecer mais uma vez por você ter se disponibilizado, ter proposto agora uma contra-live, porque a gente não conseguiu salvar, não sabemos o que aconteceu, só sei que não conseguimos salvar. A gente tem umas suspeitas, mas não temos certeza. Te agradecer mais uma vez e te dizer que eu deixo esses primeiros momentos para você falar um pouco da sua história, como iniciou seu interesse por ser artista, né? Meio que ontem a gente fez um Uhum. ensaio, hoje é para valer. Olha só, na verdade esse negócio da denúncia fui eu que denunciei, né? Porque eu queria voltar aqui no programa. É tudo culpa minha. Mentira, Bárbara. A Bárbara ficou séria, achei que ela tinha acreditado. Então, eu sou atriz, sou cantora, sou compositora. Meus primeiros contatos com a arte foram em casa mesmo, porque minha mãe é pianista, sempre tocou piano. Então, eu sempre digo que crescer com um piano dentro de casa faz uma grande diferença, porque o piano é uma presença muito intensa, né? É um móvel muito grande de madeira e ele ressoa muito, né? E quando a minha mãe toca piano, os vizinhos escutam, né? Então, ele é muito presente. E com 11 anos eu comecei a estudar teatro com uma mestra que vinha de uma família de circo. Então, esse primeiro teatro que eu aprendi e que eu fiquei assim durante anos com ela, acho que foram pelo menos 6 ou 7 anos, mais ou menos, que eu fiquei com essa mestra. Então é um teatro de rua, um teatro de praça, né? Esse teatro mesmo tradicional, bem que a gente encontra aqui no Brasil, dos altos de Natal, nas praças, nas escadarias de igreja, né? Então, eu tive depois outros mestres, tive depois outras escolas, mas eu acho que o aprendizado base, assim, e o que eu mais utilizo ainda hoje ainda é dos ensinamentos que eu obtive lá com essa mestra, que se chamava Elbe de Holanda. Uhum. E também estudei, em paralelo a isso, eu estudei música, estudei na Escola Vila Lobos, que eu sou do Rio de Janeiro. Hoje eu tô morando em São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro. Nascida e crescida no Rio. E é isso, e logo cedo também tive bandas enfim, aí depois vieram os projetos profissionais, eu tive o Manacá, que a Bárbara já citou aqui, que foi uma banda que a maioria das composições que eu fiz para esse trabalho foram resultado de uma pesquisa grande que eu fiz sobre os movimentos sebastianistas no Brasil e principalmente a Pedra do Reino.
que inclusive esse era o tema da minha monografia, né? Eu comecei a pesquisa sobre o sebastianismo no Brasil por conta da monografia da faculdade, que eu nunca entreguei. Eu fiz as E qual que músicas, era o eu curso? gravei o disco e não entreguei a monografia. Então, oi, Bárbara, o que você perguntou? Gente, só um instante. Vocês estão escutando a gente bem? Por gentileza, nos deem um retorno. E eu queria saber qual era o curso que você fazia, assim, que você Ah, acabou. eu estudava produção cultural na UF, que é a federal lá de Niterói. Eita, e como que surgiu esse interesse por pesquisar o Pernambuco? Olha, eu não sei te dizer, mas eu sempre busquei nos meus trabalhos inspiração, porque eu não sei o que acontece, mas eu tenho uma relação afetiva mesmo com o Nordeste, especificamente a região do Cariri. Sim. Então, eu não sei te explicar por quê, mas sempre foi muito encantador e sedutor para mim. A parte histórica, a parte folclórica e toda a cultura ali que envolve tudo isso. E todos aqueles Uhum. personagens históricos incríveis, né? Que não se Uhum. repetem em lugar nenhum, né? Eu acho muito impressionante, assim. Então, Sim. é isso. Diga. Ó, tem um colega aqui, que é o Léo Santos. Ele tá falando que o show que você fez no Sesc, acho que foi no Sesc Crato, ou foi no Sesc Juazeiro, que foi incrível com a Manacá. E aquela minha colega do Pernambuco, a Leandra, que ela pesquisa o chachado, né, como treinamento para ator, que eu te Aham. falei, ela tá aqui hoje, porque eu mandei uma mensagem para ela Uh! ontem. Eu disse, ó, você tem que assistir, porque a Letícia é uma apaixonada pelo Pernambuco, falou ontem de Serra Talhada, e ela é de lá, né, a Leandra. Ela tá Você aqui falou. hoje. Ai, que legal, Leandra. Beijo. Leandra, você viu o meteoro que caiu em Serra Talhada? Eu tô obcecada por esse meteoro, gente. Eu achei muito impressionante. Gente, ela me mandou uma mensagem, Bárbara, você sabe do meteoro? Eu achei muito impressionante, porque eu vi. A chamada era meteoro, na matéria que eu vi, era meteoro cai em Serra Talhada. Meu Deus, meteoro cai em Serra Talhada. Mas não foi exatamente em Serra Talhada, né? Na verdade, deu para ver em toda a região, né? Eu vi que deu para ver aí de Juazeiro, aí do Crato, deu para ver, né? E Serra Talhada é do outro lado, né? Não Não, é? e todo mundo que eu perguntava dizia, do outro lado. Que É tem o porque a Araripe no gente. meio, né? Isso, é porque aqui é a região Cariri, né? E o Cariri é Uhum, coladinho com Pernambuco, com o Exu, que são as cidades do Pernambuco, né? Exu, Serra Talhada, são bem próximos. uhum. É tanto que tem muita gente do Pernambuco que vem estudar no Cariri, por conta que é mais próximo vir para cá do que eles irem para Recife, enfim, Uhum. essa relação. Mas é isso, todo mundo, e eu perguntava assim, o Ah, pessoal se tinha caído, e todo mundo comenta, não sei, pode ser que tenha caído, porque tudo cai aqui, até Bolsonaro caiu. Eita, não pode falar. nossa, cuidado com a denúncia. Gente, eu me senti uma Cuidado Pussy com a Riot. denúncia. Juro, eu me senti. Quando você falou ontem pra mim, Letícia, eu não tô conseguindo salvar a live, porque eu acho que denunciaram a gente. Porque isso acontece, você não consegue salvar a live quando a live é denunciada. Eu falei, gente, que maravilhoso, eu tô me sentindo uma Pussy Riot, que é revolucionária. Achei que a gente ia falar Letícia, nada demais. a gente não falou nada demais, mas enfim, vamos dando prosseguimento aqui ao nosso roteiro, que já está maravilhoso, a gente já meio que engatou, já pegamos um ritmo aqui, né, para quem acordou. Bom dia. Para um domingo pela manhã, a gente já engatou, já pegamos o ritmo, né? Um Uhum. domingo dos eternos domingos de quarentena. Todo domingo. Vamos falar um pouquinho sobre a tua relação com. Acho que a gente pode começar falando um pouco, já que a gente tocou nesse Nordeste, né? Enfim, Serra Talhada. Vamos falar um pouco sobre a tua relação com esse interesse afetivo, né? Esse interesse que é muito forte em relação às mulheres do cangaço, né? Quando foi que Sim. você escutou falar delas e essa relação que até você meio que homenageia elas, né? E traz esse nome, né? O Baile das Andorinhas, né? E faz toda uma relação com essas mulheres que vão para o cangaço. Lembrando para todo mundo, né, que a gente está falando de mulheres de uma outra época, né? De uma outra criação, que tudo foi muito revolucionário que elas fizeram, né?
Não dá para comparar Sim. com o momento de agora. Não, até uma vez eu recebi, acho que foi meu marido que me mandou um link de uma matéria, e aí uma historiadora falava, a chamada da matéria era Maria Bonita não era feminista. Poxa, claro que ela não era feminista, né? Mas era uma crítica, sabe? Aquelas mulheres. Mas Sim, caramba, sim, você tem que analisar a partir do momento histórico, e não só do momento, né? exatamente. Mas do todo o contexto ali em volta, né? Elas eram. Poxa, Maria foi uma mulher extremamente revolucionária, foi, né, extremamente Uhum. rebelde ali dentro do contexto dela, mas não, ela não era feminista, não dá para dizer que ela era uma feminista, com certeza não. Mas você tinha me perguntado sobre essa minha relação com esse contexto, né? Então, vou voltar um pouquinho, só para eu pegar o ritmo. Teve essa coisa do Manacá, das músicas compostas a partir da pesquisa na Pedra do Reino. Foi a Uhum. pesquisa assim, mais profunda que eu comecei a fazer em relação à história e cultura do Nordeste, né? Porque quando eu comecei a estudar os Uhum. movimentos sebastianistas, você passa por Canudos, você passa por vários outros movimentos que também foram sebastianistas. Eu não sabia na época que Canudos tinha sido um dos movimentos sebastianistas, né? Que o Antônio Uhum. Conselheiro era um sebastianista. Eu fui descobrir durante a Uhum. pesquisa. E aí, depois, pesquisando a Pedra do Reino, eu tenho o livro, tenho o romance de Ariano Suassuna, tem Sim. todo um universo, né, em torno da pedra. E depois, indo até lá, eu conheci o Allenberg, o pessoal da Casa Grande, e o Allenberg me ensinou um monte de coisas também ali sobre a arqueologia local ali, né, porque aí já é Cariri mesmo, né. Uhum. É, e aí ele me explicou, e isso eu não encontrei em livro nenhum, eu fui saber pelo Allenberg que a Pedra do Reino ela já é um monumento, ela era já um monumento que provavelmente foi usado pelos antigos povos cariris para rituais. Então, porque eu lendo aqui, eu aprendi que a Pedra do Reino, a Pedra do Reino de fato, para quem não conhece, não sabe, existe, né? São duas pedras Uhum. enormes, compridas assim, né? Acho que elas têm mais ou menos 30 metros cada uma é pouco maior do que a outra, e embaixo tem como se fosse uma mesa, e tem as pedras que Uhum. se encaixam, pedras enormes, assim, que se encaixam e formam como se Sim. fossem salas ali embaixo. E ali surgiu esse movimento, e ali era a sede do movimento, vamos dizer assim, né? Onde os rituais aconteciam e tudo mais. Então, no meu, na minha ignorância aqui, eu achava que aquela pedra, que aquele lugar tinha sido descoberto como um local assim de rituais a partir dos movimentos sebastianistas, mas o Allenberg me disse que não, que num passado, muito passado dos povos cariris, que são os antigos povos que viviam ali na região, aquele Uhum. local já era um local sagrado. Enfim, Sim. e continuando a pesquisa, eu fui sempre, e mesmo sobre o cangaço, porque não tem como você estudar determinados períodos históricos ali da região, quando você estuda a história de Juazeiro, né, o cangaço sempre vai passar por ali. Tem a coisa Uhum. da ligação do padre Cícero com Lampião. Então, uma coisa vai puxando a outra. E tem o Benjamin Abraão, que era o fotógrafo, né? Que não era fotógrafo, era um mercador, né? Que veio do Líbano e foi parar lá no Juazeiro. Conseguiu ir trabalhar com o padre Cícero e conseguiu, por conta dessa influência com o padre Cícero, chegar até o bando de Lampião e filmar e fotografar. Então, as fotos que a gente tem e as imagens que a gente tem, né, deles, do grupo hoje, né, são graças ao Benjamin Abraão. Enfim, são personagens muito é, é, fortes e cada um com uma história muito específica, mas sempre os que estão em destaque nessa história que foi registrada são homens. As mulheres são sempre citadas como as companheiras, as amantes, as mulheres. Dificilmente você tem nos livros de história as mulheres como protagonistas. Então eu comecei a estudar o movimento do cangaço buscando o protagonismo das mulheres, buscando a história dessas Uhum. mulheres. E aí fui descobrindo coisas incríveis, né? Até a forma como a gente entende e conhece o cangaço hoje, as cores, os bordados, está diretamente ligado à entrada das mulheres no movimento.
E a maneira como ele passou a funcionar também, tudo foi transformado quando elas entraram e passaram a interagir ali. Dentro desses grupos que tradicionalmente eram formados por homens, né? Inclusive era proibida a participação de mulheres, assim, no cangaço. Foi o Lampião que abriu as portas para as mulheres entrarem, porque se apaixonou, né? E aí eu gosto de contar sempre a história da Maria, inclusive o disco, aí vou chegar na sua pergunta. Olha como eu estou organizada hoje. Ontem eu fiz uma confusão danada, mas hoje eu já estou bem melhor. Foi bom ensaiar. Foi bom fazer aquele ensaio. Então, chegando na história desse disco novo, né? Que é o Baile das Andorinhas. Esse disco ainda não está lançado, eu vou lançar ele em agosto. Aí eu já te mandei para você ouvir, mas a gente tem vários singles já desse disco que já estão nas plataformas. Então, se você tiver Deezer, tiver Spotify, ou seja lá qual for a sua plataforma, se quiser ouvir no YouTube, também está lá. Os singles que já foram lançados. Então, eu gosto de contar sempre a história da Maria. Quer dizer, todas as histórias de todas as mulheres do cangaço são histórias fortes, histórias incríveis e tristes e encantadoras e fascinantes ao mesmo tempo. É um sentimento confuso, né? Porque, enfim. Mas por isso eu gosto de contar sempre a história da Maria, porque a Maria, além de ter sido a primeira mulher a ingressar num grupo de cangaceiros, ela entrou por livre e espontânea vontade. A Maria já era uma mulher formada, adulta, muito jovem ainda, né? Mas já era uma mulher formada, não entrou sequestrada, não foi levada ainda jovem, adolescente, nem criança. Ela já tinha 18 anos quando entrou. E já era uma mulher casada. Ela vivia muito mal com esse marido dela. Alguns autores dizem que ela sofria maus tratos desse marido, que era o sapateiro, né? Zé de Neném, eu acho que era o nome dele, né? Isso. E ela vivia fugindo para a casa dos pais, que era a fazenda da Malhada da Caiçara, onde ela nasceu. E numa dessas fugas para a casa dos pais, ela conheceu o Lampião, porque parece que a família de Maria era uma família de coiteiros. Eles recebiam os cangaceiros eventualmente. Então, numa dessas fugas dela para a casa dos pais, o Lampião estava lá e eles se conheceram e se apaixonaram. E tem aquela história dos lenços que eu contei ontem também, que eu acho linda, que Lampião, para flertar com ela, pegou uns lenços que ele tinha de seda e perguntou se ela sabia bordar. Ela disse que sim. Ele falou, então eu vou deixar os lenços com você e eu volto para buscar. Então, isso foi um compromisso que ele fechou com ela, né? Ela sabia que ele ia voltar para eles se encontrarem novamente. E assim foi. E eles nunca mais se separaram. Morreram juntos, né? Então é uma história de amor mesmo, assim. Apesar de todo o contexto violento, a história de Maria Bonita é uma história de amor. E essa mulher rompeu com todos os padrões da época para fugir, largar o marido e viver com quem ela realmente quis, por quem ela realmente se apaixonou, né? Isso é muito, muito rebelde para a época, né? A maioria das mulheres nessa época não tinha nem direito ao estudo. Não sabiam nem ler e escrever, né? Porque não se colocava as meninas nas escolas, botavam às vezes os meninos, né? As meninas não iam para a escola, porque não era necessário. O necessário era que a mulher aprendesse a lavar, passar, cozinhar, né? E no cangaço as mulheres não cumpriam essas funções, né? Porque a função de cozinhar, de lavar, era a função dos homens. Eles continuaram mantendo isso. E as mulheres não participavam desse trabalho, né? Enfim, isso não quer dizer também que as mulheres no cangaço eram tratadas como princesas, ou que eram felizes, ou que não sofriam opressão. Sofriam muita, tanto que tem vários casos de feminicídio no cangaço, né? Tem a história da Lídia, que a gente comentou ontem também, que era companheira de Zé Baiano, que foi assassinada pelo companheiro, né? É um feminicídio bem famoso, é uma história bem conhecida. Enfim, tantos outros casos de raptos, a própria Dadá, né, que a gente citou ontem também, que eu também... A história da Dadá é incrível, a Dadá é uma mulher tipo, impressionante, assim. E da Dadá a gente tem muito material de pesquisa, porque no YouTube você encontra muitas entrevistas com ela. Então, Dadá deixou muitos registros, assim, né? Depois, com a idade mais avançada, né? Então é maravilhoso. Mas Dadá,
ela sofreu de síndrome de Estocolmo. Ela se apaixonou pelo sequestrador dela, né? O Uhum. Corisco roubou da família dela, né? E então são histórias complexas, assim, não dá para dizer que as mulheres não sofriam muita opressão, né? Elas ainda eram vistas como objetos, assim, nesse sentido, de que eram propriedades dos seus companheiros, né? Sem contar toda aquela parte das gestações que elas engravidavam e não podiam ficar com os filhos. E, enfim, imagina uma gestação inteira vivendo, né, que nem cigano no meio do sertão, da caatinga, dormindo às vezes na pedra e tendo que parir ali. E muitas vezes as crianças não sobreviviam, quando sobreviviam eram entregues a outras famílias, né? Enfim, é muita coisa. Mas eu não expliquei o nome do álbum. Uma vez, quer dizer, várias vezes isso já me aconteceu, mas de eu tentar salvar um passarinho que um gato pegou, que caiu do ninho ou que se machucou. E às vezes a gente consegue salvar o passarinho volta a voar, e às vezes, infelizmente, a gente não consegue. E uma vez eu tentei salvar uma andorinha, que estava Sim. com a asa machucada. E aí eu não consegui fazer ela se alimentar. De jeito nenhum. Conseguia fazer ela beber água, mas eu não conseguia fazer ela se alimentar. E aí, quando passou um dia, eu vi que ela não estava comendo. A andorinha é um bichinho, né? Ele é muito pequenininha, assim, aquela andorinha doméstica, né? É a andorinha doméstica que chama, né? Essa que a gente vê, que é mais Sim, comum. sim. Eu acho que é. Que tem vários tipos, várias espécies de andorinha diferentes, né? Essa que eu tô falando é aquela menorzinha, assim, que tem a barriga bem branquinha e as costas de um azul marinho, assim, bem escuro, bem cintilante. E aí levei num veterinário específico de animais silvestres. E aí ele me falou, olha, a andorinha, ela é um animal migratório, ela é uma ave migratória. Ela não se alimenta em cativeiro, em hipótese alguma, porque ela só come o que ela consegue caçar. Ela se alimenta de inseto, ela precisa de proteína e ela não vai aceitar a comida de você. A única maneira dessa andorinha se salvar é a gente conseguir fazer ela voltar a voar. Se ela não voltar a voar, a gente não tem como salvar. E aí, infelizmente, ela tinha uma lesão aqui no comecinho aqui da asa e ela perdeu um tendão, parece, aqui, e esse tendão não se recuperou, não tinha mais como voltar atrás e ela realmente não voltou a voar e realmente a gente perdeu a andorinha. E aí eu gosto de relacionar essa história das andorinhas serem esses animais que só conseguem viver se estiverem em liberdade. Não existe andorinha em cativeiro, não existe andorinha em gaiola. E eu gosto de relacionar isso às mulheres do cangaço, principalmente a história da Maria Bonita. A Maria Bonita é muito descrita por alguns autores que fizeram pesquisas diretas com familiares, como uma mulher com um espírito muito livre, muito transgressor e com uma vontade intensa de viver a vida do jeito que ela gostaria mesmo. Então eu vejo que a Maria é uma mulher andorinha. A Maria não teria como viver de outra forma. A Maria não viveria com aquele marido. Ela não sobreviveria, eu acho, sabe? Então eu acho que Sim. essa rebeldia é o que a gente tem que buscar pra gente, sabe? Então eu vejo a Maria como um exemplo nesse sentido, né? De ser uma mulher andorinha. Eu só sei viver, eu só consigo viver se eu puder voar. Então, por isso que eu escolhi o nome do álbum de O Baile das Andorinhas, porque Nossa. são as nossas cangaceiras andorinhas. Nossa, que Pronto, maravilha, né? acabei a apresentação do trabalho. Gente, é Acabou o muito contadora PowerPoint. de história. Letícia, Letícia, tu me falou uma coisa que as andorinhas, elas não elas não conseguem alimentar a partir de alguém levando o alimento para elas, né? Elas que têm que caçar o próprio alimento, né? Tu meio Isso, que me comentou isso. Eu fiquei exatamente. intrigada com essa questão, muito interessante, assim. Eu fiquei também. Eu não sabia. É muito metafórico, né? É muito metafórico. É. É muito metafórico. Tá chegando um pouquinho lento para mim. Não sei como que tá para tu quando eu falo, se chega ou se tá demorando, meio que tá dando um delay. Não, tá aqui, tá normal.
Pronto. Letícia, como que estava seu ritmo antes da gente se voltar para as nossas casas, né, em relação ao processo criativo? Como que estava a tua rotina e quais são os seus projetos depois que a gente sair dessa, né, dessa pandemia? Olha, mulher, eu mudei aqui para São Paulo, né? Eu saí do Rio, eu sou do Sim, Rio, aí mudei para cá no final do ano passado, mais ou menos, acho que final de agosto, assim, cheia de planos, né? Tipo, mudei de cidade, vou trabalhar mais, ou vou fazer coisas novas, e aí a pandemia chegou atropelando a gente, né? Eu estava até com um projeto musical novo aqui, com o meu parceiro, que é o João Lenhari, que é um trompetista, maestro, tipo, chuchu, incrivelmente talentoso e gente boa e querido. A gente montou uma banda, tipo, sensacional, com uma galera incrível. Começou a fazer show, começou a marcar, e aí veio a pandemia e foi tudo, tá tudo lá. Enfim, vamos ver se a gente consegue retornar em algum momento. Eu confesso que eu estou extremamente pessimista. Eu acho que a gente só sim. consegue sair dessa pandemia quando realmente surgir uma vacina, porque a quantidade de gente que não tá, que ainda não entendeu a gravidade do negócio ou que é negacionista mesmo é uma parcela grande, então a gente não consegue sair desse nível de contágio porque a gente não tem disciplina. Eu às vezes me sinto até meio sozinha, porque a gente aqui em casa tá há 4 meses de super quarentena, sabe? Tudo bem, a gente pode ficar de quarentena, né? Alguns trabalhadores não tiveram direito à quarentena. Mas se todo Sim. mundo que tem direito, que pode ficar em casa e respeitar a quarentena, a gente já vai ter um avanço, enfim, enorme, mas não é o que Uhum. acontece, né? Enfim, eu vou começar a falar, E a galera, periga denunciarem a e a, gente ga- de novo. a gente tem que ter cuidado o que fala, né? A gente tem que ter... Não podemos ser linguarudas. Imagina. Letícia, estão perguntando se depois da pandemia você tem algum projeto para voltar para o Cariri, fazer um show aqui. Pô, eu tô sempre tentando, né? Eu tô sempre arrumando maneiras de chegar aí, né? Eu ia esse ano até num. Era mais. Eu não lembro o nome do projeto, mas eu ia até tentar. No começo tinha o plano de ir agora, tipo, em fevereiro. Mas aí eu tava trabalhando, apareceu um filme para fazer, eu acabei não conseguindo. Falei, eu vou depois, mas aí depois veio a pandemia e eu não consegui. Mas eu sempre tenho projetos, sim, de voltar, mesmo que seja por conta própria, sabe? O ideal seria que eu conseguisse marcar shows, eu conseguisse algum trabalho, que eu conseguisse né, alguma função que me levasse, né? E seria perfeito. Sim. Mas eu sempre tenho planos, assim, mesmo que eu não vá conseguir botar em prática agora os planos, eu tenho milhares de planos, assim, não, quando eu for, porque quando eu voltar lá, não, porque quando eu for aí tem aquela cidade, aí tem, não, aí tem que ser quem que eu quero encontrar, muitos planos. Às vezes eu até vou no Zap e falo assim, ai, será? Quanto será que tá o aluguel ali no Crato? O Crato é uma cidade. Não, pode ser Juazeiro também, que é uma cidade. Aí eu dou uma Mulher, olhada, tem um às vezes, até apartamento. no Zap. Só pra ter uma noção, assim, sabe? Ai, se de repente rolar, vai que, entendeu? Aí eu tenho já uma noção, assim, Sim. dos valores de aluguel. Mas Ontem a gente não meio é, que não é. começou. É olhar o quê? Os valores? Ontem meio que a gente. Não, os valores depois eu te passo, tá? Ah, tá. Ontem meio que a gente Ontem meio que a gente começou a falar um pouco sobre essa tua relação, né, de afeto com o lugar. A Brisa, que Uhum, é uma artista mineira que esteve aqui no Narrativas Cardinais, ela foi para Belém, porque ela conheceu uma pessoa, teve um relacionamento e morou em Belém por um tempo. Hoje em dia ela não se uhum, relaciona mais com essa pessoa afetivamente, mas tem uma relação de amizade, enfim. E ela tem uma relação muito forte com Belém do Pará. Ela falou isso, né, aqui na live, uhum. que
quando passar essa pandemia, a única certeza que ela tem é que ela quer ir morar em Belém do É que Pará, ela vai para porque Belém. muito que ela quer ir para Belém, porque muitas coisas assim de buscas internas, ela começou a se sentir mais aterrizada, como se ela tivesse nascido naquele lugar, como se tivesse Uhum. uma voz muito forte dizendo que ela era do Belém, que ela é de Belém, e ela disse que é o principal projeto dela quando passar isso tudo, né? E quando tu me fala do Nordeste, é uma relação de afeto muito profunda, né? Porque, enfim, é válido colocar que a gente é uma região do interior que vem muitos pesquisadores de fora, pesquisam e que nos esquece, que esquece os artistas daqui do lugar, né? Que vem muito com uma visão só de cima, né? E o que tu traz, o que tu sempre coloca, pelo menos para mim, é que é uma relação de afeto, que é uma relação de retorno, que é uma relação de vivência, de amadurecimento com o lugar, né? Junto com o Uhum. lugar, né? De crescer e de amadurecer com o lugar. Isso é muito bonito. É uma relação de afeto, sim, e é uma relação de admiração, acho também, sabe? Acho não, com certeza, assim, eu tenho uma grande admiração, assim, pela cultura e é porque aqui no Sudeste tem um preconceito ainda, né? Que existe em Sim. relação ao nordestino, né? As pessoas, não, 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 tem sim, tem sim. E mesmo entre os artistas, né? Parece que existe uma ideia, assim, arcaica de que o Nordeste é um lugar mais atrasado, né? Então, se o Uhum. Nordeste é um Uhum. lugar por conta. É que se vende muito a imagem aqui do Sudeste, para o Sudeste, da seca do Nordeste, da Uhum. pobreza do Nordeste. Bom, a gente sabe que existe a pobreza, inclusive no Brasil todo, né? Aqui no Sudeste, Uhum. aqui nas grandes cidades, então, a pobreza é alarmante, assim, a miséria é alarmante, né? Mas se vende a imagem de que o Nordeste é pobre, miserável e atrasado. Então, quando se fala do artista nordestino, sempre tem ou ele está relacionado, ou alguém, ou se relaciona a ele a uma coisa folclórica, ou relaciona-se esse artista a uma arte assim mais rudimentar. E na realidade não é nada disso, né? O Nordeste Uhum. a intelectualidade nordestina e os artistas nordestinos, eu que sou suspeita para falar, eu acho que estão muito à frente dos outros artistas de outras regiões do Brasil em vários aspectos, né? Em termos de organização, de entendimento da arte e de conhecimento, de profundidade mesmo, eu acho que até de contemporaneidade mesmo, sabe? Os artistas nordestinos estão muito à frente, eu acho. Apesar do Sudeste achar que faz a arte mais representativa, mas eu não acredito. Não acredito mesmo. Então, por isso que eu tenho essa relação de admiração, sabe? Eu vejo que, bom, se não fosse o Nordeste, a gente não tinha tido nem segundo turno, né? Sim, Vamos sim, sim. lembrar. O Nordeste, Vamos lembrar. Eita, já vamos falar novamente. Não tem como não falar, não é? Não tem como. Mas O você sabe que eu Nordeste deu a comecei. segunda chance, né? Mas o pessoal Não não é? escutou. Não. Nossa. Inclusive, a gente começou a ver aqui em casa os valores de aluguel. A gente começou a ver mais as capitais primeiro, depois pensamos pro interior, muito no pós-eleição, sabe? Porque a gente pensou, caralho, não vai dar para Sim. ficar aqui, cara. Não vai dar para ficar aqui. A gente tem que ir lá, porque é a nossa última trincheira, né? O Nordeste ainda é a última trincheira. Então, como não Leti, admirar? você sabe que você é super bem-vinda aqui, né? Tá todo mundo se perguntando como é que você. Tá todo mundo te chamando, te convidando para vir para o Cariri, para vir para o Ai, Cariri, gente. Planeta Cariri, que é uma região do Ceará, né? Porque o Ceará é imenso. A gente não fica próximo do mar, mas nós somos mares de afeto. Não é próximo do Lorena, mar, mas tem o vento do mar, né? ah, Mas tem, é incrível. A presença do mar tá aí. exatamente. Lorena está perguntando como a gente se conheceu. A gente se conheceu através das redes mesmo. Assim, eu já Foi. assisti o show dela, como a maioria das pessoas que estão aqui. Mas a gente, essa pandemia, a gente tem se aproximado por conta das redes sociais. E Isso. dialogando sempre, muitas coisas em comum por sermos artistas, enfim. E dando dicas de leituras, enfim, de vidas.
que é isso, né, Letícia? É isso, sim. Estou aqui só aprendendo. Inclusive, é uma honra para mim fazer parte do seu programa, porque é programa, né? Pode chamar de programa, né? Pode chamar do que quiser. É uma série, essa série de lives, É. porque o time que você selecionou é incrível, assim, só de mulheres. Eu não consegui assistir todos, mas os que eu assisti são de mulheres incríveis, assim. Eu fico até pensando, caramba, é uma honra a Bárbara ter me chamado, né, de eu poder fazer parte desse time, porque é incrível mesmo. São pessoas, assim, muito, muito especiais, assim, que foram selecionadas aqui por você. E é isso, eu tô aqui, como eu falei, eu tô por puro interesse, porque eu quero te ouvir, porque eu quero aprender. É por isso. Nossa, é muito bacana porque é muito bacana falar contigo e também trazer você para essa live para a gente dialogar com uma terra Cariri que você é tão apaixonada por ela e que também muitas pessoas são muito apaixonadas por você, né? As pessoas têm uma felicidade muito grande de lhe ouvir. Então é muito bacana te trazer para cá, né? E você que tem uma experiência muito forte, né, no audiovisual, que muita gente. Ah, a Letícia, a menina que fez Capitu, é sempre assim, né? A Letícia, a menina que fez Capitu, mesmo ela tendo feito outros tantos trabalhos. E aí você também me coloca, né? Que você fica, ai, Bárbara, eu fico nervosa com essas duas telinhas. Isso é que é bacana, assim, porque são as experiências, né? O que tem por detrás, né? As experiências que mesmo tendo uma prática imensa com audiovisual, com a televisão, aqui é outra plataforma, né? É outra É, história que a gente está vendo como possibilidade, né? porque é outra linguagem mesmo, né? Então, eu não tenho experiência com essa linguagem das redes sociais, né? Eu tô aprendendo, assim, eu chego lá, mas eu ainda não tenho, né? Eu ainda não entendi ainda muito bem que terreno é esse aqui, sabe? Então, realmente, você falou, porque você pode, se você quiser, a gente amanhã na live, você pode cantar, você pode recitar. Eu falei, ai, não, acho que eu não quero cantar nem recitar, porque eu ainda não sei muito bem, é isso, como caminhar nesse terreno aqui, né? Porque estou acostumado Sim, com, com a lógica do palco, né? Palco, que nem eu sim, expliquei ontem mesmo, né? Não necessariamente o palco, a luz, a cortina, a coxia, a plateia, né? Mas o palco com essa carne e lógica osso, né? do terreno sagrado, né? Do terreiro mesmo, né? Que quando você pisa no terreiro, você não pisa da mesma maneira como você pisa na rua, no chão, na calçada, na sua casa, ou, né? Ou no shopping, ou na farmácia. Aquele terreno ali é um terreno que você pisa de uma outra forma. Então, Letícia, né, e no quais. audiovisual isso também pode ser aplicado, né? Não só no teatro, no áudio. Por isso que eu falo que não precisa ser o palco, né? Agora aqui, né, na frente do celular, eu estou sentada no meu quarto, como é que eu caminho nesse terreno? Como é que eu piso nesse terreno? Que terreno é esse? Eu ainda não domino eu não sei como é que faz ainda para receber o santo aqui nesse. Por isso que eu fico ainda insegura de falar, não, hoje eu vou cantar umas músicas. Eu ainda não tenho ainda não dominei essa linguagem, mas eu vou chegar lá. Sim. Mas diga. Quais têm sido teus rituais de produzir saúde de alguma forma, assim? Quais têm sido as práticas que no teu cotidiano tu tem feito? Ainda mais diante desse mundo, né, que é para além do vírus bacteriológico, né? Mas quais Uhum. são as práticas do teu cotidiano, de alguma forma, que são de produzir saúde, digamos assim, que tu tem feito? Olha, a própria casa, né, o próprio lar já gera um monte de tarefas pra gente, né? Desde lavar louça, limpar o chão, lavar roupa, limpar banheiro. Aqui sou eu e meu companheiro que fazemos tudo, sempre foi, né? Não foi por causa da pandemia que isso mudou. Então, Uhum, agora a gente tem mais trabalho, eu acho, porque a gente não está trabalhando fora, a gente está trabalhando só em casa. Então, parece que a casa se suja mais ainda, né? A cozinha uhum. parece que não está limpa nunca, né? Porque a gente não sai de casa. Então, a casa está sempre sendo usada. Então, tentar fazer disso também tentar pelo menos não fazer disso um castigo, né? Lavar a Sim. louça com alguma, né? Fazer a comida com gosto, né? Eu gosto de cozinhar, Uhum. então eu acho que meu marido gosta de cozinhar também, então acho que a gente faz isso com gosto, assim.
Agora, fora essas tarefas que todo mundo tem que fazer em casa, eu, eu sempre trabalhei muito na solidão, então, quanto a isso, eu até me adapto bem, assim, sabe, na hora de produzir alguma coisa. Então, eu tenho desenhado bastante, eu tenho pintado bastante. Uhum. Não estou compondo, não agora, mas tô lendo, mas com uma certa indisciplina, porque também ficar se Uhum. cobrando quantidade e qualidade não dá. Mas acho que Uhum. eu tô escapando bem pelo lápis e pela caneta, assim, sabe? Pela tinta, assim. Eu acho que é o que tem me mantido, assim, mais ou menos estável, né? Porque estável a gente não tá, né? Sim. Mas acho que são os desenhos mesmo. Que eu até publico bastante no Instagram. Algumas coisas que eu faço. Aí gastei um tempão agora fazendo uma animação. Mulher, inventei de fazer, baixei um aplicativo, falei, vou fazer. Gente, parabéns a todos os animadores, viu? Animador de desenho. Porque o trabalho que dá é muito trabalhoso. Mas é É. isso, entende? Essa coisa das músicas, né? Eu acabo me distraindo também por isso, porque eu programei, independente da pandemia, isso já estava programado antes, né? Mas independente da pandemia, Uhum. eu já tinha programado de fazer de lançar um single por mês até o lançamento do disco completo. Então, cada mês eu tenho aqui um trabalhinho para fazer de divulgação, né? Porque é isso. Eu falo que agora o único canal que a gente tem para trabalhar e divulgar o nosso trabalho são as redes sociais, né? Uhum. Mas antes já estava meio assim, sabe? A verdade é que a pandemia só veio para realçar isso, mas a gente já estava meio Sim. assim antes, sabe? Eu não tenho muito espaço para divulgar meu trabalho autoral, sabe? O artista Sim. independente aqui no Brasil fica ainda totalmente. A arte no Brasil ainda está totalmente à mercê do mercado, né? De Uhum. interesses capitalistas, né? Então, por conta disso, o artista independente, o artista autoral, fica totalmente à margem mesmo, né? Resta a rede social. Letícia, e qual é seu grande sonho coletivo e o seu desejo pessoal nesse momento, assim, você consegue pensar? Ai, tanta coisa. Meu sonho coletivo, cara. Olha, eu nunca imaginei, na minha juventude, viver o que a gente está vivendo hoje no Brasil, em termos de momento político. A gente tem. Não é surreal, né? Se alguém tivesse escrito esse roteiro e me botado para ler, eu ia falar: não, esse roteiro aqui não tem como a gente fazer, porque ninguém vai comprar essa novela aqui, ninguém vai comprar esse filme, porque é surreal demais, entendeu? E não é, e realmente está acontecendo. Então eu espero viver para ver isso tudo acabado, sabe? Para ver isso tudo no passado. Eu espero viver para ver isso. Porque é muito angustiante ver o que está acontecendo e por mais que as pessoas digam, não, mas esse governo vai passar, mas ele está deixando uma herança. Esse governo é uma tragédia, é um desgoverno. Então eu espero viver, estar viva para ver isso acabar. Essa, todo esse pensamento retrógrado deixar de existir, sabe? E ao mesmo tempo a gente vê hoje muita discussão boa. Discussão ainda, a gente ainda está no plano da discussão, a gente ainda está entendendo, mas muita coisa boa, muitos avanços, né, em relação a racismo, feminismo, machismo e LGBTQI, fobia. E hoje a gente consegue discutir esses assuntos mais. Uhum. E isso é maravilhoso. A discussão ainda tem que durar até a gente amadurecer ela, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um pensamento super retrógrado crescente aí, né? Então o meu desejo para o coletivo é que a gente consiga ultrapassar isso, sabe? E realmente chegar
num lugar de harmonia. De harmonia, quando eu falo harmonia, não é nada transcendente, espiritual, não, sabe? Eu tô falando de direitos humanos para todo mundo, sabe? De direitos iguais para todo mundo, sabe? Pra gente realmente conseguir chegar nesse lugar. Acho que é isso. Letícia, a gente está chegando no final, os Sim. minutinhos. Te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que está por aí. E é isso, muitíssimo obrigada. A gente encerra hoje essa terceira cicla. Daqui a pouco vai entrar uns vídeos de umas pesquisadoras do Cariri, de outras regiões. Vai entrar o da Sol, que é uma mulher que nasceu na cidade, mas que se considera indígena, né? Ela foi para a busca da ancestralidade indígena dela. Vai entrar uma da Verônica, que ela faz parte do GRUNEC, que é um lugar de apoio a mulheres pretas, a mulheres e principalmente mulheres negras do Ceará, mulheres pretas. E também vai entrar da Leidiane, que é uma moça que ela pesquisa essa relação romantizada que colocam da empregada com a família. Hum. Enfim, vários materiais de formação para quem está aqui, dizer que daqui a pouco vai estar aí. E é isso, muitíssimo obrigada, querida. Ah, eu que agradeço, Bárbara. Foi incrível. Tive a chance Foi de vir aqui incrível. 2 vezes. E tem gente dizendo que vai hoje denunciar só para você voltar, viu? Então, Ah, mas pode deixar que depois ela volta não, a gente fisicamente. volta. Isso, não precisa denunciar, não. É. A gente, Pois qualquer beijo, coisa, amada. faz de novo. Beijo, Bárbara. Brigadão, viu? Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.